Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano Leal, você está aqui no canal LabWeb e hoje eu vou falar para você a respeito de código de barras. Bom, para quem está começando, né, quando a gente pega aí a maioria dos produtos, eu vou pegar os produtos aqui, tá? Então eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite, tá? Então você pode perceber que ela tem aqui um código de barras, tá? Deixa eu aproximar aqui da câmera, tá? Então a gente tem código de barras e eu tenho um livro aqui também, tá? A estratégia do Oceano Azul, e a gente também no final, na parte de trás do livro, a gente tem também aqui o código de barras. Tá? Então como é que funciona um código de barras? Né? Sempre quando você vai ter um produto, a gente tem um código de barras. E existem vários formatos de código de barras. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando especificamente para você a respeito do código EAN13. Tá? Então esse vídeo é a respeito disso. Se você de repente estiver interessado aí num código de barras a respeito de repente alguma coisa mais interna, por exemplo, uma comanda, tá? Se tem um bar, você quer ter uma comanda, ou você de repente quer só fazer um código de barras ali para a sua loja mesmo, para o seu produto ali, mas uma coisa bem rapidinha assim, sabe, que não vai aí para um grande supermercado, é uma coisa interna. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, um link para um outro vídeo que eu vou fazer a respeito do código base 39, tá, que vai resolver esse tipo de problema. Mas, como eu falei, esse vídeo aqui é a respeito do código EAN13. Então, vamos começar. Quem cuida aqui do código de barras do EAN13, tá, é a GS1 Brasil. Tá? Então, o código de barras, quando a gente pega aí o padrão do EAN13, tá? Você tem vários padrões aí de código de barras, mas o que a gente mais vê aí nos produtos é o EAN13. E como é que ele funciona? Os três primeiros dígitos que tem, tá? Então se você tiver alguma coisa de código de barras aí, pode pausar o vídeo, vai lá, pega qualquer produto aí na sua casa, tá? Então se você olhar, geralmente os produtos que são feitos aqui no Brasil tem o código 789, então ele começa com essa numeração, tá? E daí depois, então primeiro, tá, os três primeiros dígitos, a gente tá falando aqui a respeito da origem do produto, tá? Ou seja, quem está fabricando esse produto. Daí depois a gente tem a empresa que está fabricando, depois a gente vai ter o código do produto em si. Tá? Então, isso quer dizer que para cada produto você vai ter um código de barras diferente. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um produto que todo mundo conhece, Coca-Cola. Então, a gente tem Coca-Cola de 2 litros, a gente tem Coca-Cola de 1,5 litro, a gente tem Coca-Cola de vidro de 1 litro, agora a gente tem Coca-Cola de 1 litro, embalagem PET também. A gente tem a embalagem de Coca-Cola de 600 ml, a gente tem Coca-Cola agora de 500 ml, a gente tem Coca-Cola de latinha normal, a gente tem uma Coca-Cola que é uma latinha um pouco mais comprida e mais fina, daí a gente tem uma outra Coca-Cola que é aquela Coca-Cola com uma latinha menorzinha. E tirando isso, a gente ainda tem mais um mini PET ainda, que é aquela Coca-Cola bem pequenininha também. Então perceba que só que eu listei aqui, que eu lembrei de cabeça, só Coca-Cola a gente tem 10 tipos de produto diferentes, tá? Seria o quê? Com embalagens diferentes. E daí, além disso, você ainda joga mais Coca-Cola zero, daí você joga Coca-Cola agora de café, então a gente tem aí um monte de produtos, tá? Fora Fanta, e por aí vai, tá? Então, o que acontece? Para cada produto tem que ter um código de barras, porque esse código de barras, ele vai estar, no caso, quando for passar lá no leitor de código de barras do supermercado, tá? O que vai acontecer? Ele vai reconhecer essa numeração e por essa numeração ele vai saber que aquele produto é, por exemplo, uma Coca-Cola de 2 litros, tá? Ah, tá, tem mais um ainda que eu esqueci de 3 litros ainda. Então você pode perceber que no caso a gente tem aí vários tipos de produto. E quando você passar o código de barras, né, ou seja, quando o leitor lá fizer a leitura, ele tem que saber exatamente de qual produto que é. Ou seja, se a gente está falando aí de uma Coca-Cola de 2 litros, tá? Quando você passar lá no caixa, ele já tem que saber o quê? Isso é uma Coca-Cola de 2 litros, tá? Agora já pensou, por exemplo, se de repente você passasse lá uma Coca-Cola e aparecesse tipo vassoura, tá? Então quer dizer, tem alguma coisa errada. Então como que funciona o processo no caso do código de barras? A GS1 Brasil,
no caso é o órgão aí que cuida, tá, do código de barras aqui para o Brasil, tá, mas isso daí é um padrão internacional. E daí como é que funciona? Para cada país vai ter um código e as empresas que estão interessadas em ter um código de barras, elas vão ter que procurar esses órgãos aí, que nem aqui no caso do Brasil é o GS1, e daí eles vão ter que procurar isso daí e vão falar assim, olha, eu quero ter um código de barras para o meu produto. Então você se cadastra neles e eles vão mandar um código de barras, uma numeração para você, falando assim, olha, a sua numeração é essa e você pode ir de tal número até tal número, tá? Então gira em torno mais ou menos aí de uns 1000 números, pelo que eu lembro, tá? Então você tem uma faixa aí de 1000 produtos que você poderia ter, tá? Daí no caso, vamos imaginar, que nem no caso da Coca-Cola, ela vai começar, vamos supor que a Coca-Cola não tivesse aí código de barras, tá? O que eles iriam fazer? Eles iriam pegar, criar uma numeração e colocar para a Coca-Cola. Daí falou assim, olha, sempre que a gente for fazer Coca-Cola de 2 litros, a gente vai usar essa numeração. Ah, sempre que eu for fazer Coca-Cola de 500 ml, eu vou usar essa outra numeração. Então, para cada produto, tá, você vai estar criando aí um código de barras, tá? E depois você vai passar para os seus fornecedores e falar assim, olha, esses são os meus códigos de barra, e o fornecedor vai cadastrar esses produtos lá no banco de dados dele, para quando fizer a leitura do código de barra, a gente saber de quem é quem. Muito bem, tá? Agora, esse é o processo aí, tipo, para você entender como é que funciona o código de barras, tá? Só que daí a gente tem também uma outra questão, que é a parte de como fazer o código de barras, tá? Então, uma coisa é, se a sua empresa precisa de um código de barras, você vai ter que ir atrás aí do GS1, tá? E se inscrever, fazer todo o processo com eles lá para você conseguir essa numeração. A partir do momento que você já tem a numeração, ou seja, você já fala assim, olha, eu já tenho o meu código no meu produto, é esse código aqui. Daí a gente entra no processo de criação de código de barras. E qual que é o processo? Você tem várias maneiras de você estar fazendo o código de barras. Uma maneira a mais simples que tem, que eu diria aí, é você fazer o código de barras no Corel, tá? O Corel, ele tem uma ferramenta dentro dele mesmo que você pode estar criando um código de barras aí bem simples, bem fácil, tá? Se eu não me engano, acho que agora está em objeto, que antes era em inserir, acho que no editar, inserir código de barras, então agora me parece que está em objeto, tá? Então você vai lá em objeto, código de barras, e ele vai abrir para você aí uma caixa, né, que tem ali, você escolhe o código de barras, então você tem AN13, tem base 32 e por aí vai, tem um monte de código de barras. Basta daí você digitar a numeração que você quer e ele já gera para você o código de barras simples, fácil, bem tranquilo, tá? Na continuação aqui desse vídeo eu vou estar explicando aí um pequeno detalhinho que tem do código de barras do Corel, tá? Mas então, só para você entender, a maneira mais simples seria a gente fazer pelo Corel. Uma outra maneira que você pode fazer também é você baixar uma fonte, tá? Porque se a gente for pegar aí no caso do Illustrator, o Illustrator não tem isso daí, tá? Se você for precisar também pro InDesign, tá? Ou de repente no Photoshop, o programa que você estiver usando aí, tá? Com exceção do Corel, que já tem nativo, os outros você precisa fazer um outro processo para você conseguir colocar. Então, no caso do Illustrator, o que acontece? Você tem uma fonte, tá? No caso aí, Illustrator, InDesign, Photoshop. Você tem uma fonte que você baixa, tá? Que ela tem a marcação das barras, só que não basta você simplesmente baixar essa fonte e você digitar o código de barras lá, tá? Então, eu vou pegar aqui novamente aqui o creme de leite, tá? O código que tem aqui, ó, é 789 60 51 11 40 24, tá? Só que se você, mesmo que você baixe a fonte e você digite essa numeração, ele não vai funcionar, tá? Por que não vai funcionar isso daí? Porque se você olhar o código de barras, tá? Você vai perceber que ele começa com 2 barras, tá? De um lado, no meio ele tem outras 2 barras e no final ele tem mais 2 barras de novo, tá? Que são 2 barras um pouco maiores que tem, tá? E elas são juntinhas, tá? Então você vai ver aí que tem esse padrão, tá? Se você quiser pausar o vídeo e pegar um produto para você olhar, você vai perceber que tem esse padrão. E o que acontece? Sempre quando a gente pega a primeira parte, ou seja, do começo do código até o meio do código, tá? A gente tem aí uma numeração de um jeito. E quando você pega da metade do código para o final do código, você tem uma outra numeração. E se você for perceber,
no começo do código de barras, ele tem um número meio que parece que perdido ali, tá? Então, estou pegando aqui um produto do Brasil, tá? Então, tem aqui um 7, tá? Então, tem um número 7 meio afastado. Na verdade, o que acontece? Se você baixar a fonte e você for olhar ela, você vai perceber que a fonte ela tá marcando assim, números de 0 até 9, exatamente da forma dessa primeira barra, tá? Que são duas riscas normais. Daí depois você vai ter numeração de 0 a 9 também de um jeito e numeração de 0 a 9 novamente de outro jeito. Então nós estamos falando aqui de 3 caracteres diferentes, tá? Para representar aí os números de 0 até 9. Bom, e daí como é que você faz isso daí? Porque não dá pra gente ficar adivinhando lá, tá? Então o processo, tá, do Corel, tá? Se você for ver como que funciona, então a gente vai lá, objeto, inserir código de barras, você escolhe lá o EAN13 e você vai preencher, tá, a numeração. Você vai perceber que se você for fazer esse processo no Corel, o último número, que nesse caso aqui do produto que eu tenho aqui, o final dele é 4. Ele aparece como dígito verificador, então você não consegue digitar esse último número, tá? Porque como que o código de barras funciona? Você vai digitar o código de barras e ele vai estar fazendo um cálculo, tá? Com essas numerações, e o último número ele vai dar automaticamente para você, então não é você que monta esse último número, tá? É o próprio sistema que vai falar para você, olha, é o final 4, é o final 2, é o final 3. Então, só para vocês terem uma ideia, desse produto que eu tô aqui, ele tá falando seria aí os últimos números dele, né? Eu tenho aqui, ó, 11.402 e o final do dígito é 4, tá? Então, o dígito verificador é 4. Vamos imaginar que de repente eles mudassem aqui, tá? E o final eles colocassem assim, 11.403, ele já vai dar um outro dígito verificador, então não vai ser final 4, vai ser de repente final 8 ou final 2, entendeu? Então esse dígito verificador, ele é feito um cálculo e daí por esse cálculo ele vai dar. No caso do Corel, você não precisa se preocupar, é só digitar a numeração lá seria no caso até o final 2 aqui, e ele automaticamente já dá para você já o dígito 4, tá? É legal isso daqui no caso do Corel, porque quando você digita essa numeração, se você olha o dígito verificador que deu lá, 4, e o código que te passaram, ele realmente é 4 também, então você fala assim, tá batendo. Então o dígito verificador é legal por causa disso. Mas também pode acontecer de repente você digitar o número e ver que o dígito verificador deu uma coisa errada. Então daí se deu alguma coisa errada e você conferiu, você falou assim, puxa vida, mas o código que eu digitei tá correto com a numeração que me passaram, mas o dígito verificador não está batendo, daí tem alguma coisa errada. Então daí é interessante você já pegar ou conversar com o cliente, porque ou o cliente ou, no caso, a numeração que você pegou ela está errada, tá? Tem alguma coisa aí que não está batendo. Depois que você terminou o código de barras, no Corel lá você consegue escolher a altura, a largura, você consegue mexer bastante coisa. Depois que você fez isso, daí o que você vai fazer? Você vai mandar inserir e ele vai colocar o código de barras para você lá no Corel. Simples, daí você pode mexer. Só que a diferença é que se você fizer esse processo, você vai perceber que no caso do Corel, ele vai ser como se fosse um outro objeto. O que seria um objeto? No caso do Corel a gente tem aí círculo, tem quadrado, tem fonte, tá? E por aí vai. E se você pegar um código de barras, você vai perceber que todo o código de barras ele é tratado como um objeto. Então quando você arrasta, ele é um objeto. E ele não tem opção aí de você agrupar, desagrupar. Ele está como um objeto. E daí como que você vai fazer esse processo? Tá? Porque se você mandar fechar simplesmente o seu arquivo do jeito que está, do Corel, dessa maneira, tá? Vai dar problema porque ele vai aparecer nas 4 cores, tá? É uma falha que tem aí no Corel, mas assim, ele acontece isso daí, tá? Então quando você fecha, ele vai estar aí nas 4 cores, cian, magenta, amarelo e preto. Para você resolver, como é que você faz? Você copia esse código de barras, então quer dizer, você acabou de inserir, você dá um Ctrl C, vai no menu editar e você vai escolher a opção colar especial. Tá? Quando você escolher o colar especial, o que vai acontecer? Ele vai aparecer para você uma opção lá de como que você quer colar o código de barras. E daí você vai falar que você quer figura metafile. Tá?
E daí quando você escolher isso daí, ele vai colar para você, você vai ver que o código de barras daí ele vai estar transformado não mais em objeto, mas em objetos do código. Então vai ser, no caso, com retângulo e com texto convertido em curvas, tá? A partir desse ponto, o que você pode fazer? Basta você desagrupar o código de barras e daí você vai pintar ele de preto para ficar no preto 100%. Tá? Então o ideal do código de barras é que você tenha esse cuidado, tá? E deixe ele sempre nessa cor preta, preto puro, tá? Porque o que acontece? Se você pegar, a gente mandar para a gráfica e ele tiver nesse processo das 4 cores e der uma falha de registro, a gente vai acontecer aquele negócio assim, ó, sabe? Que você tem, de repente, pode ser que apareça um fio de amarelo, um fio de vermelho, alguma coisa, isso daí pode complicar um pouco a leitura do código de barras. Então o ideal é que o código de barras esteja sempre em preto. Agora a novela, né? Se você for fazer ele aí no InDesign ou no Illustrator ou no Photoshop, você vai ter que baixar a fonte, só que você tem que pegar, como eu expliquei, né, no começo lá, a fonte ela tem 3 dígitos. Como que você vai funcionar? Na verdade, o código de barras, ele é um pouquinho, esse padrão aqui do EAN13, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Porque você tem umas tabelas, tá? Então a gente tem aí tabela A, B, C, tá? E o que acontece? Você, quando começa a colocar a numeração, ele tem lá uma tabela que ele vai falar para você, olha, a primeira barra que você vai digitar aqui do código de barras, você vai pegar seria a numeração normal, você vai digitar lá número 1, né, ou 2, 3, quer dizer, aqui nesse caso aqui é 7, então seria o número 7 direto. Então basta você pegar, digitar pela numeração. Só que a outra sequência de números, tá, ele já vai estar trabalhando com uma tabela e pelo primeiro dígito que você deu, ele vai estar falando para você, olha, pega dessa tabela, da tabela A, e daí depois o restante você pega da tabela B. Então ele tem uma coisinha meio complicadinha lá, que ele explica a parte da tabela, como é que funciona. Eu vou estar gravando um vídeo separado disso daqui, tá? Para quem tiver interessado em realmente saber como que funciona, tá? Como que é o processo dessa tabela, porque é uma tabela bem chatinha, uma tabela bem complicada, então eu vou estar explicando para você como que funciona lá no computador, tá? O processo, no caso das tabelas, para quem quiser entender, tá? Para quem está querendo solução, estou querendo coisa rápida, como é que funciona? Eu preciso saber essa tabela? Não, eu fiz um conversor de código de barras, então o que acontece? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Que está caindo lá no meu site. Basta você pegar, digitar a numeração que você quer, tá? Então você vai digitar lá o número que você quer e ele vai gerar um outro código para você, tá? Que você vai ver que de repente vai estar tipo assim, 7 letras maiúsculas e depois letras minúsculas, tá? Uma coisa meio estranha, mas se você copiar esse código, vir no Illustrator e pegar a fonte, tá? Que eu também vou deixar o link aqui na descrição também. Você vai ver que ele vai estar montando o código de barra certinho, tá? Sem problema nenhum, tá? Inclusive esse conversor que eu fiz, ele já está fazendo o cálculo lá do dígito verificador também, então você não vai ter problema, vai conseguir pegar, mexer tranquilamente, tá bom? Bom, para aqueles que estiverem interessados, tá? Então eu vou deixar um link, tá? Para essa explicação aí, que daí eu vou estar fazendo lá no computador, para você pegar e fazer aí entender essas tabelas, como é que funciona, tá? E eu também vou deixar um outro vídeo, tá? Que eu vou estar explicando a respeito do código base 39 e mais um outro vídeo que eu vou estar falando a respeito do ISBN, tá? Então se você também tiver interesse nisso daí, tá? Não deixe de conferir os outros vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E até o próximo.